A prova do JLPT é realizada de 6 em 6 meses ao longo do mundo e também em várias cidades ao longo do Brasil. Vou contar um pouco da minha experiência nesse vídeo para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu também vou colocar toda a orientação de como que eu peguei o manual da prova na descrição desse vídeo. No total, eu paguei R$200 para fazer o N5. O N5 é o nível mais básico da prova do JLPT. De acordo com o nível que você for fazer, você vai pagar mais caro ou mais barato. No caso, o N5 ele é o mais barato. A prova ela teria início às 8h30 de um domingo, mas eles recomendam você já chegar às 8h15 para não atrasar e tudo mais. Bom, e falando um pouco da estrutura da prova, assim que você começa às 8h30, você pode chegar ali entre as 8h30 e as 9h, mas eles, como eu disse, já recomendam que você chegue às 8h30. Das 8h30 até as 9h, eles vão utilizar esse período para explicar um pouco sobre a estrutura da prova e tudo mais. Então, ali fica 30 minutos ali meio parado. Se você já souber e já tiver feito a prova, não recomendo você chegar ali às 8h30 em ponto. Pode chegar um pouquinho mais tarde. Das 9 horas até as 9h20, você vai ter uma sessão ali de vocabulário por 20 minutos. Assim que você terminou essa sessão, você não vai partir para outra sessão. Tem mais um intervalo de 30 minutos que você vai ter que aguardar para fazer a próxima sessão. Aí você pode circular livremente ali na área, tanto dentro da sala, quanto dentro do espaço ali, que é bem grande, você vai poder andar, fica bem tranquilo. Então ali por 30 minutos. Depois que você voltar, você vai ter a sessão de interpretação, que vai durar 40 minutos. É a sessão mais longa da prova, pelo menos no N5. Depois que você fez esses 40 minutos de prova, você vai ter mais um intervalo de 30 minutos. Novamente, pode caminhar, fazer o que você quiser, ir no banheiro, beber água, etc. E depois que você voltar, vai ter mais 30 minutos de prova para você fazer a sessão de audição, no qual vai ter um rádio bem grande, com uma caixa de som bem grande ali na frente. Eles vão testar o áudio tudo, então eles recomendam que você volte um pouco no intervalo para que você consiga garantir que você está ouvindo, dependendo do seu lugar da sala. Se você estiver no fundão, por exemplo, é bom você já voltar antes para falar que você não está dando para ouvir, para eles aumentarem o som. Então, no total ali, você vai ter 1h30 de intervalo, né, no total, e 1h30 efetivamente fazendo a prova. Então, fica ali no total 3 horas desde as 8h30. Eu fui liberado ali por volta das 11h30, por aí. Então, tem essa estrutura aí de intervalos e de efetivamente fazer a prova. É também importante você se acostumar com o gabarito, porque foi uma surpresa para mim e eu fiquei um pouco confuso. Como que é o gabarito? Ele vai ter 3 folhas, todas essas folhas elas vão estar juntas, e vai ter uma parte de cima que ela é destacável. Então dobra ela bastante para você não ter problema com isso. Apesar que, se você rasgar, não é um problema, apesar de eu não recomendar. Eles têm folhas reservas, não é que nem no vestibular, que é totalmente injusto. Se você rasgou a sua prova, você está desclassificado. Aqui não é assim, se você rasgar, você pode pedir outra, tá? Porque o seu nome ele não está escrito ali, só tem as caixas para você escrever o seu nome. Mas cada folha ela tem cores diferentes, né, nas seções, para você conseguir diferenciar de acordo com a sessão que você está fazendo, de vocabulário, de interpretação e de audição. Eu não recomendo que você destaque no início, faça a primeira, né, depois de fazer a primeira sessão da prova, depois você destaca para você não se perder, né? Então, é dividido dessa forma. Outra coisa que também é muito importante é sobre como você vai escrever as coisas, né? Tem uma parte que você tem que escrever o seu nome. Escreva o seu nome com espaço, que tinha muita gente escrevendo o nome totalmente junto. Então, se o seu nome, sei lá, tinha 4 nomes diferentes, estão escrevendo tudo junto, sem os espaços, sem pegar uma caixinha de espaço, porque é de caixinha. Você tem que escrever em letra grande, né? Não fazer em letra cursiva. Isso é um detalhe, porque também tinha gente fazendo isso. E uma outra coisa também muito importante, que pra mim foi uma novidade, eu não sabia disso e eu tive que pedir minha prova de volta para apagar e fazer de novo, que é como você escreve certos números. Então, o número 2, você não pode escrever de um jeito que tem ali a parte circular do número 2, você tem que fazer ele mais reto. A mesma coisa para o 7. O meu 7, ele é eu faço um 7 e depois eu corto. Você não pode fazer isso no 7, você tem que fazer ele de um jeito específico, mas não tem problema, você não tem que decorar isso. Na hora que você for fazer a prova, tem ali na frente um exemplo de como você tem que escrever o seu nome e também um exemplo de como que você tem que escrever os números. Então é bom você prestar atenção nisso, porque eles pedem que você faça dessa forma, porque você pode ser desclassificado por isso, já que isso tudo é feito por máquinas, eles podem ler o seu número errado e consequentemente não gerar a sua nota. Um outro ponto muito importante também é sobre a última parte, que é a parte de audição.
Nas outras partes você vai ter tempo para ir lá, escrever no caderno a sua resposta, né, elaborar ali, fazer um rascunho e depois passar para o gabarito. Na hora da audição você não vai ter esse tempo, não tem um tempo final para você passar para o gabarito. Você tem que ouvir e na hora já, se você for ficar fazendo na folha de questões e depois colocar na folha de resposta, se não vai dar certo, não vai dar tempo. Então você tem que ouvir a pergunta do áudio, ler ela ali, ler o que ele está dando de informação na folha de questões e já passar para o gabarito direto, não perca tempo. Também é super importante falar do número de questões e da estrutura para você ser aprovado. Cada sessão não vai ter especificamente um número fechado de questões. Pode variar, pelo que eu vi, de 21 a 24. Isso variou, acho que uma tinha 21, a outra tinha 22 e a outra tinha 24. Se eu não me engano, mas normalmente isso pode variar na sua prova. Uma coisa importante é o seguinte, a prova no total ela tem 180 pontos. Cada sessão que você vai fazer, você precisa, ela tem 60 pontos, né? Então você divide por 3. Beleza, essa é a estrutura máxima, né? Então se você gabaritar a prova, você vai conseguir essa pontuação. Só que se você não gabaritar a prova, como que você pode ser aprovado? Você tem que acertar 80 pontos no total. Só que essa não é a única obrigatoriedade, porque se fosse assim, você poderia, por exemplo, ir muito bem em vocabulário e interpretação e zerar a audição e pronto, você teria passado. Então eles pedem que não só você some 80 pontos nas 3 sessões, mas que você tenha uma pontuação mínima em cada uma delas. Isso é equivalente a 1/3 dos pontos. Então, se você pegar 60 pontos por sessão, você pega 60, divide por 3, dá 20 pontos. Eles falam no site, se não me engano, que é 19 pontos para você ser aprovado por mínimo em cada uma. Se você fizer uma regra de 3, considerando que o máximo de questões é 24, você vai chegar que você tem que acertar aproximadamente 8 questões. Obviamente isso é uma aproximação, isso não é um número fechado, então não confie exatamente nesse número, pode variar 8, 9, 10, dependendo da porcentagem ali, mas o meu ponto é, você tem que acertar um mínimo de questões, de 8 ali a 10 por sessão para você ser aprovado, além dos 80 pontos, porque senão não vai adiantar. Se você for muito bem nas duas e muito ruim na audição, você não vai passar. Um outro ponto também muito importante é em relação a caneta, lápis, etc. Só tem que levar 2 itens em relação ali do material para a prova. Um lápis específico, que se não me engano é 2B, mas vai ter aí na descrição, e uma borracha. Só isso. Eu recomendo que você leve mais de uma unidade de cada, obviamente, para você não perder, mas você não vai fazer nada com caneta. Tudo que você for fazer é a lápis e você escreve bem forte ali até cobrir a imagem do que está atrás, mas não leve caneta e não faça nada a caneta. Em relação à vestimenta, eu não achei nada ali no site que falava como você tinha que se vestir, porque dependendo da prova que você for fazer ali, se não me engano, a prova do ITA, a prova de vestibular, eles falam que você tem que ir vestido de um jeito específico, não pode de agasalho, etc. Eu não vi nada sobre isso, eu também não vi ninguém se importando com isso na prova. Fui de shorts, de tênis e de camisa igualzinha a essa, ninguém falou nada, não tive problema. Outro ponto é que eu fui de máscara porque era recomendado, mas eu era o único de máscara, tá? Não era obrigatório eu sair de máscara, mas eu fui, novamente, ninguém se importou e também os instrutores estavam sem máscara, então não é um problema se você for sem máscara. Bom, dando minha opinião aqui sobre a prova, eu achei a prova extremamente coerente com o que fala que vai cair no site, com os simulados que eles dão. A prova ela não foge do que você vai estudar, a estrutura dos exercícios é exatamente a mesma, o vocabulário está totalmente enquadrado, então é uma prova extremamente coerente. Se você estudar com os simulados dele, fazendo cursos, você consegue passar, não vai ser um problema, então eu ficaria bem tranquilo em relação a isso. Minha opinião sobre o preço também é que ele é muito coerente com o que a prova oferece, não é um preço abusivo que claramente está sendo feito para lucrar, por exemplo, no TOEFL, né, que a gente também já cobriu aqui no canal, que estava cobrando R$ 1.500, o N5 ele cobra 200, então eu achei muito mais coerente, acho que assim, nota 10, essa parte do teste. Uma coisa assim que eu não gostei, que eu acho assim que é o maior ponto negativo da prova, é a estrutura dos intervalos. Não ligo de ter intervalo na prova, eu acho que é importante. Um negócio que é importante também é sobre os alimentos e a água. Você não pode comer e beber água ali durante a prova, você tem que esperar o intervalo, que novamente, por mim tá ok, não é um problema. Eu acho que é até melhor porque você não tem um risco de deixar cair água ali na folha, né? Então, assim, bem ok por mim. O problema mesmo foi a quantidade de tempo e a quantidade de intervalos. Eu acho que eu poderia ter menos intervalos ou eles poderiam ser mais curtos. Como eu disse antes, eu fiquei 1h30 parado ali sem fazer nada.
acho que eu pelo menos preferia ali ter ido diretaço entre, por exemplo, na parte de vocabulário, de interpretação ter feito elas direto, ao invés de ter um intervalo entre elas, depois mais um intervalo para chegar na audição. Então essa parte ali da prova, eu pelo menos não curti muito. Obviamente, cada um tem sua opinião, mas se você quiser descobrir mais sobre o teste, também o site que eu usei para estudar, vai estar tudo na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no comentário. Valeu!